Boa tarde a todos. Hoje é dia 14 de julho. Meu nome é Alessandra Becker e estou reunida com os pesquisadores Francisco Pires, Margarida Gutierrez, Antônio Lixe e Caio Prates para mais um podcast do Grupo de Conjuntura. Neste episódio, serão trazidas as novas conjecturas do grupo sobre a evolução da Covid-19 no Brasil. O material desenvolvido para a discussão está disponível no link da descrição. Bom, hoje nós vamos voltar aqui ao debate sobre a pandemia, né? E retomar, porque na semana passada nós não fizemos o podcast da pandemia. Só para relembrar aqui o nosso debate sobre o assunto, quer dizer, um mês atrás nós dissemos que o pico da pandemia já tinha sido atingido no Brasil. Para quem está vendo no YouTube, está aqui o gráfico. Para quem está em outras plataformas, só ouvindo, o material vai ser disponibilizado no link junto com o podcast, né? Então, isso há um mês atrás. Há 3 semanas atrás, nós mostramos que já estávamos num platô da epidemia há 19 dias. Todos esses números que a gente apresenta, quando a gente fala de platô, quando a gente fala de curva, o que a gente está se referindo aqui é uma curva para representar a epidemia, é o número de óbitos diários, só que a gente não mede só no dia. Cada dia, na verdade, é a média de 7 dias, dos últimos 7 dias. Então, a gente vai avançando assim com médias móveis, porque todo mundo sabe que isso aí varia muito. No fim de semana, a contagem é muito imperfeita, etc, etc. Quando você pega 7 dias, você tem uma evolução mais suave. Quando a gente olha o que a gente está, a situação de hoje, o que nós vemos é que há 39 dias, isso até dia 12, né? Agora já 40 dias, nós estamos no mesmo platô. Quer dizer, realmente nada, a princípio, olhando só esse conjunto chamado Brasil, ao contrário daqueles países, os países europeus, por exemplo, ou de Nova York, onde você teve um surto violento e depois uma queda forte, relativamente rápida, a gente está num platô há 40 dias, ou seja, 40 dias em torno de 1.000 óbitos diários, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas em torno disso. Nós também, há 2 semanas atrás, comentamos aqui que tinha ocorrido uma aceleração no número de casos aqui no Brasil, de casos, aí já não estou falando de óbitos, estou falando de casos confirmados, né? Uma casa de 25.000 casos por dia para 37.000 casos diários. E que, como isso tinha acontecido há 3 semanas atrás, 2 semanas atrás, isso aí poderia ter impactos no número de óbitos diários, já agora, neste momento que a gente está vivendo hoje. Vários economistas, inclusive, ou várias pessoas, analistas, escreveram já com previsões bastante pessimistas por conta disso. Mas o que a gente observou é que essa aceleração do número de casos não afetou aquele nosso platô do número de óbitos. Então, a gente está tendo, nesse sentido, uma queda da taxa de letalidade observada, né? Mas, então, o que significa, então, voltando ao ponto inicial que eu falei, o que significa esse platô brasileiro? Na verdade, esse platô da epidemia, no caso do Brasil, essa estabilidade, estabilidade, na verdade, não foi prevista. Eu nunca ouvi no início ninguém falar que isso aí poderia ocorrer. Mas o que quando a gente começa a olhar os dados por dentro, por exemplo, desagregando por estados, por regiões, etc., a gente percebe que esse platô, na verdade, é uma combinação, é uma agregação de 3 conjuntos de estados ou regiões que estão em estágios distintos da pandemia. Eu vou mostrar aqui para vocês
Quer dizer, eu não fui... O trabalho, o que eu vou mostrar aqui, o resultado que eu vou mostrar não é estado por estado, porque aí a gente não consegue ver nada, mas eu peguei o conjunto de estados brasileiros e separei em 3 grupos. O primeiro conjunto são aqueles que estão na fase ascendente da epidemia. A epidemia ainda está evoluindo e crescendo no ritmo, naquele ritmo que parece uma curva exponencial, né? Um segundo conjunto de estados onde a epidemia está na fase descendente. E um terceiro, que aí é restrito a 2 estados apenas, em que ela está num platô, como é o caso do Brasil, né? Então, vou mostrar para vocês aqui os gráficos, a curva representativa desses 3 estados. Primeiro, a gente tem esse conjunto de estados que estão na fase descendente da pandemia, né? São estados que vão do Acre, Alagoas, Amazonas, Rio de Janeiro e outros, né? Esses estados, há algum tempo atrás, há cerca de, digamos, mais de um mês atrás, já, um mês e meio, 2 meses atrás, chegaram ao pico de 584 óbitos diários. Hoje está em 297, ou seja, caiu praticamente a metade. Aqui houve uma desaceleração forte e acho que é possível que continue ocorrendo essa queda, né, da curva da epidemia. Um segundo grupo de estados que está na fase ascendente, que inclui Minas Gerais, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Paraná e vários outros, aqui a curva só sobe. São estados que entraram depois na fase ascendente e que agora estão em plena aceleração do número de casos e de óbitos diários, né? Esses estados hoje estão com média, quer dizer, uma média não, somando os óbitos de todos esses estados, hoje nós temos, na última contagem, que de 2 dias atrás, 448 óbitos, nesse conjunto de estados aqui. E o terceiro grupo, que é um grupinho, tem o Maranhão e o estado de São Paulo, que não estão nem na fase descendente, como Rio, etc., e nem na fase ascendente, como Rio Grande do Sul, Minas, etc. Isso é São Paulo, estado de São Paulo e estado do Maranhão. Aqui vocês podem observar que há 25 dias a gente está numa espécie de um patamar, ou num platô em termos de óbitos diários, né? Quando a gente junta esses 3 conjuntos, a gente tem isso aqui, olha, isso aqui é uma curva combinada, né? Essa primeira camada vermelha são aqueles que estão na fase ascendente. A camada azul, vocês veem a largura dessa camada aqui antes e a largura hoje, que é muito mais estreita, né? Estão na fase descendente. E o verdinho são aqueles que já entraram num platô, que estão num platô já há 25 dias, como eu mostrei, que é São Paulo e Maranhão. Quando soma essas 3 camadas, então a gente vê a curva brasileira, que essa é a soma das 3. O interessante anotar aqui, é o seguinte, que digamos, há pouco mais de um mês atrás, nós tínhamos o seguinte, olha só, o grupo que hoje está ascendendo eram 203 mortes diárias. O grupo que hoje está descendendo eram 584. Hoje a situação inverteu. O grupo ascendente tem 448 óbitos diários e o grupo descendente 297. Então, houve uma troca na participação desses 2 grupos no total de óbitos diários no Brasil, né? Então, a gente, esse resultado, que é uma média desses 3 grupos, né? Eu botei aqui mais uma informação para a gente poder pensar um pouco, tentar pensar aqui o futuro, né? Esse grupo que está em ascensão ainda é um grupo que
que reúne aqueles estados que eu falei, Bahia, Minas, Rio Grande do Sul, etc., a população total desse grupo é 105 milhões. Exatamente a metade da população brasileira, né? Aproximadamente a metade da população brasileira. O grupo cuja epidemia está em declínio, já entrou na fase de descenso, de declínio, é 52 milhões. O grupo que está com estabilidade num patamar uma população de 53 milhões. Então, metade da população brasileira está em estados onde a epidemia está em ascensão e a outra metade está em estados onde a epidemia ou está em queda, já está na fase descendente, ou está num patamar. Temos aí, então, três Brasis, ou, se a gente quiser, dois, onde está em ascensão, outro onde está em queda ou no patamar. Então, dependendo aí do que vai ocorrer nesses dois conjuntos, a gente pode pensar no futuro da epidemia no Brasil. Mas isso sugere, o fato de que metade da população brasileira está nesse conjunto que ainda está em ascensão, isso sugere que talvez, acho que dá assim, uma ideia da razão da resistência da pandemia nesse patamar aí que a gente observou. Então, era isso que eu queria aqui colocar hoje, né, sobre a nossa observação do que está acontecendo em relação à pandemia no Brasil, essa colocação inicial para depois aqui os meus colegas, quem quiser fazer alguma complementar aqui a nossa análise, então fazer as suas colocações. Então eu paro por aqui e passo a palavra aqui aos meus colegas. Eu gostaria de fazer duas observações sobre a apresentação do Francisco. Foi muito interessante porque ela um pouco desmistifica essa ideia do platô, que a gente não sai do lugar. Na verdade, o platô é uma média de coisas muito diferentes, na verdade. Trajetórias muito diferentes que ele explorou na exposição dele. Claro que para fazer a gente se perguntar, bom, mas olhando o Brasil no agregado, em que momento a gente vai começar a ter uma trajetória de queda, é claro que uma análise mais criteriosa envolve levar em conta que a média não é um indicador, nesse caso, de uma tendência dos estados, de um modo geral, mas é uma resultante de comportamento muito diferenciado. Então, teria que levar em conta as diferenças de trajetória, como explorou, para a gente ter uma ideia mais criteriosa da evolução futura do número diário de mortes no Brasil como um todo, né, quando pensa no agregado. Mas mesmo levando em conta essa limitação de olhar o dado do Brasil como um todo, eu queria fazer uma observação que é o seguinte: eu acho que agora nós estamos com as chances maiores do que tínhamos há 2 semanas atrás, quando a gente fez um podcast anterior sobre esse tema, de pensar numa queda no Brasil agregado do número diário de mortes. A razão é a seguinte, quer dizer, quando a gente fez a apresentação, no meu caso, quando eu fiz a apresentação há 2 semanas atrás, havia essa grande incerteza decorrente do fato que tinha havido uma mudança súbita no número de casos. A gente estava um bom tempo num patamar de 25 mil casos diários, novos casos, e tinha mudado para 37 de uma hora para outra, rapidamente. O Francisco mostrou no gráfico dele que essa mudança que ocorreu ali na segunda quinzena de junho acabou se estabilizando. O nível atual, o dado de ontem, sempre em média móvel de 7 dias de novos casos, é praticamente igual ao que era 2 semanas atrás, quando a gente fez o podcast, 37.400, uma coisa assim. Então, a gente está nesse patamar de 37 mil novos casos diários. O que eu coloquei há 2 semanas atrás é que, como tinha havido um momento muito grande de casos, isso gerava uma dúvida sobre o número de mortes à frente, porque, em geral, a gente trabalha com uma defasagem de 2 semanas entre o número de casos, novos casos e novas mortes. Então, a dúvida era o seguinte: para o número de mortes não voltar a subir na esteira do número de casos, você teria que ter uma redução
da taxa de letalidade, ou medida pelo número de mortos, pelo número de casos 2 semanas antes, uma defasagem de 2 semanas. A redução da taxa de letalidade poderia atuar no sentido contrário ao aumento do número de casos, e, portanto, manter ou estável, até mesmo em queda, o número diário de mortes. E eu levantei a possibilidade de que o mais provável seria que houvesse uma redução da taxa de letalidade, porque ela vem ocorrendo ao longo do tempo, mas que era difícil imaginar que já houvesse, nessas 2 semanas, uma queda, uma saída do platô quando pensa o Brasil no agregado. Era mais provável que a gente continuasse no platô, mas sem subir o número de mortes, como o número de casos estaria indicando. E mais ou menos, na verdade era um chute que eu dei, mas mais ou menos é o que aconteceu. Então, a questão, agora, por que eu acho que isso permite uma análise mais otimista para frente? Porque o número de casos, novos casos diários, se estabilizou nos tais 37 mil. E agora, manter o platô significa manter a taxa de letalidade no nível que está. Se a taxa não requer mais cair a taxa de letalidade para manter o platô. Se a taxa de letalidade cair, como é o mais provável, que ela vem caindo, a velocidade da queda varia ao longo do tempo, mas ela vem caindo com tendência. Uma queda da taxa de letalidade vai, com o número de casos, novos casos estável, como está agora, em 37 mil, vai significar agora sim uma redução do número de novos mortos diários. Então, atualmente, a taxa de letalidade, medida pelo número de novos mortos sobre o número de casos de 2 semanas antes, essa taxa está em 2,8%, a taxa de letalidade, 2,8%. Ela estava em 3,9% 2 semanas atrás. Se imaginarmos que daqui a algumas 2, 3 semanas ela caia para 2%, por exemplo, se ela continue caindo, aí sim, como o número de casos não subiu, ficou estável, nós teríamos daqui a 2, 3 semanas, agora sim, uma redução desse platô. Eu fiz uma continha simples, se a taxa de letalidade cair de 2,8 para 2, em horizonte de 2, 3 semanas, a gente cairia do patamar de pouco mais de 1.000 casos diários, que a gente tem atualmente, de novas mortes, para alguma coisa mais perto de 700 novas mortes diárias. Então, a gente, agora, a possibilidade de a gente sair desse platô, com toda a limitação de estar trabalhando no dado agregado, e esconde coisas muito diferentes, como o Francisco explorou na exposição dele. Mas é uma sugestão de que agora é mais palpável a ideia de que o Brasil, como um todo, o número de mortes tende a cair. Isso é uma observação. Uma segunda ponto, só rapidamente, que eu queria falar, porque é uma questão muito intrigante, é a seguinte. Se nós olharmos esses estados que o Francisco explorou, que estão com queda mais acentuada do número de mortes, que não estão em platô nenhum, estão com queda do número diário de mortes, em geral, esses estados são estados que tiveram um número de mortes muito elevado relativamente ao tamanho da sua população. Então, essa queda mais consistente se deu exatamente em estados que foram mais atingidos pela epidemia. Mesmo em São Paulo, que está num platô, mas é um platô enganoso, porque São Paulo é uma espécie de microcosmo do Brasil, porque a capital está em queda e o interior está subindo. Então, São Paulo é uma espécie de síntese do Brasil nesse sentido. Está num platô, como o Brasil, e tem um interior subindo e tem a capital caindo. Tem essa divergência de trajetórias, como no Brasil também. O que eu queria chamar a atenção, que me parece intrigante, é que eu estava vendo uma matéria, ontem teve um destaque muito grande na Folha de São Paulo sobre esse assunto, mostrando que isso tem sido uma espécie de padrão. Países ou estados dentro de países muito atingidos pela epidemia, com o número de mortes relativamente à população muito elevado, são os que têm uma queda mais contundente depois. Os mais atingidos são os que mais caem. E essa queda tem se revelado muito consistente, ou seja, não tem sido uma queda revertida por aberturas graduais das economias. Isso é um dado muito interessante e intrigante. Claro que em muitos casos, por exemplo, a Europa, o estado de Nova York, nos Estados Unidos, se aplica bem esse caso, foi lá para cima e despencou. Ontem, por exemplo, teve 0 mortes em Nova York, e tinha tido 800 mortes ali em meados de abril, ao dia. Todos esses países, estados dentro de países muito atingidos, em geral, tiveram essa trajetória de queda
que é o que aparece no gráfico do Francisco, daquele conjunto que tem queda acentuada do número de mortes já visível. O que é intrigante, fica no ar só a questão, é que muitos desses países essa queda veio acompanhada de isolamento social radical, na Europa, em vários países europeus. Mas em outros casos, e o Brasil ilustra isso, não. Por exemplo, no Brasil está havendo uma queda, uma das quedas mais acentuadas no Amazonas, em particular Manaus. E não dá para atribuir a isolamento social a queda em Manaus e Amazonas. Mesmo no Rio, o isolamento social tem sido muito parcial. Está sendo feito desde março, mas é um isolamento muito longe de ser rígido. E o Rio é um caso de queda acentuada. Então, existe esse padrão intrigante, onde as quedas acontecem primeiro depois de altas muito fortes, são esses que caem verticalmente, e, por enquanto, isso seria uma boa notícia, os processos de abertura nesses países ou estados que tiveram essa queda vertical depois de atingir um pico, não tem levado a reversões do processo. Na verdade, o que a gente está tendo é um outro padrão. Países ou estados que foram pouco atingidos inicialmente, que fizeram uma abertura talvez prematura, no sentido de que a taxa de crescimento de contágio ainda era elevada, o número passou a disparar. Em termos de países, isso é claro no Chile, por exemplo. Nos Estados Unidos, esse aumento enorme do número de casos, está vendo? O número de casos nos Estados Unidos passou de menos de 20 mil em meados de junho para atualmente 60 mil ao dia, novos casos. Não se traduziu ainda, triplicou o número de casos em menos de um mês, de novos casos diários. O número de mortes nos Estados Unidos cresceu bem menos, cresceu algo como alguma coisa tipo, eu tinha dado o dado aqui, mas está me fugindo agora. Mas, enfim, o número de casos nos Estados Unidos, o número de mortes nos Estados Unidos também subiu um pouquinho, mas nem de longe acompanhou o número de casos que aumentou. Mas o fato é o seguinte, lá nos Estados Unidos também é esse padrão. Os estados menos atingidos é que estão puxando esse processo. Os que foram mais atingidos derrubaram o seu número de mortes e ele não está voltando, na verdade, a crescer. Os estados menos atingidos é que estão por trás desse processo, porque provavelmente já fizeram uma abertura prematura, ou que razão que seja. A coisa intrigante é essa que nem sempre a razão da derrubada rápida do número alto de mortes para um número bem mais baixo pode ser atribuída a isolamento social. Esse é o dado intrigante que está gerando muito debate hoje em dia. A própria Folha, na matéria de ontem, refletindo a opinião de vários epidemiologistas. Então, uma das questões que está no ar é: será que existe uma imunidade de rebanho nesses que foram mais atingidos, que se dá no nível de contágio da população, do percentual da população contaminada muito abaixo do que se imaginava até agora, para ser um requisito para a imunidade de rebanho? Em geral, se imaginava que a população, para ter imunidade de rebanho, teria que ter 60% de contagiados, era mais citado. Se fosse assim, ninguém estaria nem perto disso. Mas será que pode haver imunidade de rebanho nesses estados ou países que foram duramente atingidos e que tiveram esse movimento vertical de queda do número de mortes, com um número de contagiados muito menor? Será que é essa a questão? Ou será que são outros fatores que ninguém sabe? O fato intrigante é que há mais coisas além do isolamento social por trás das derrubadas das curvas de número de mortes de quem foi duramente atingido pela epidemia. De qualquer maneira, o padrão é comum, ou seja, são os que mais caem são os que mais subiram, e, por enquanto, a boa notícia é que não há sinais, nesses casos, haver uma reversão de trajetória, uma segunda onda, digamos, nesses que foram mais atingidos. É isso. Só dois comentários aqui, Caio, sobre isso que você acabou de falar. Então, uma primeira coisa, uma coisa que eu não resisto a falar, porque eu tenho visto muita gente falando do sucesso europeu agora, porque está com um número de mortes muito próximo de zero, não sei o quê. Isso, na verdade, eu acho que o caso da Europa foi de um grande fracasso. Mas só que agora, depois que o número de mortes foi lá em cima, que houve uma epidemia violentíssima, agora caiu lá embaixo. Agora não tem quase nada. Depois, é óbvio que também houve, eu acho que uma política de
colocar tranca em porta arrombada, mas depois de que houve daquele surto, também passaram a adotar políticas boas, mas isso aí foi uma coisa muito posterior. E, de todo modo, existe essa questão intrigante que você colocou aí, Caio, que é mesmo pega estados do Brasil, ou de outros países, ou países como um todo, não fizeram essas políticas tão intensas, como é o caso do Equador, do Amazonas, aqui no Brasil, né? Tiveram também uma queda super acentuada do número de casos e de óbitos, sobretudo, né? Sugerindo que possa... Quer dizer, claro, ninguém duvida aqui que o isolamento social foi importante, mas e é importante ainda, nós sempre apoiamos isso aqui nesse grupo, mas existem outras coisas também que a gente deve analisar. E o segundo comentário é o seguinte: se por acaso for isso, essa hipótese que o Caio começou a insinuar aí, pode ser que naqueles países que já passaram por uma epidemia uma evolução muito, tiveram um caso muito adverso de epidemia, né? Nesses casos, pode ser que não ocorra a tão temida segunda onda, né? Não estou afirmando isso, mas o fato de que começou uma abertura, por exemplo, na Europa, já há umas 3 ou 4 semanas, né? Em Nova York, mais controlada, etc., mas também começou uma reabertura da economia, e não houve essa retomada, dá essa esperança, né, de que, de repente, possa ter havido uma imunização suficiente, que, junto com os cuidados que a população passa a ter também, etc., a abertura tem sido muito controlada, muito cuidadosa em todas essas partes. Pode ser que evite uma segunda onda. A gente vê segundas ondas acontecendo, mas em locais onde você não tinha tido uma evolução tão negativa da epidemia antes. Foi o caso da Califórnia, né? A Califórnia começou a reabrir a economia e agora vem uma segunda onda tão grande que eles tiveram que fechar. Aliás, isso foi uma das coisas que acabou afetando ontem os mercados, né? Inclusive até rebateu aqui no Brasil. Mas naqueles países onde a epidemia avançou muito, onde o número de óbitos já foi muito grande, o número de casos muito grande, até agora a gente não está observando essa retomada. A conferir, né? Mas isso é um ponto que a gente tem que ficar agora de olho, né? Prestar atenção como é que as coisas se comportam. Essa pandemia só tem trazido surpresas, né? A gente está todo mundo aprendendo à medida que a história vai se desenrolando. Ainda temos muito a aprender com essa história, não? Então é isso aí, ficamos por aqui e até a próxima terça. Um abraço a todos.